Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12. Versículo 12 até o 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 até o 15. Deus é bom. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Amém? Amados, nós temos hoje, estamos num culto de oração e é normal, irmãos, nós falarmos sobre oração, Porque nós precisamos entender a necessidade disso. Se nós olharmos para os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a o quê? A orar, Eles não pediram para Jesus ensinar eles para pregar ou qualquer coisa desse tipo, Houve ali dúvidas em relação a expulsar demônios, porque eles não conseguiram, de alguns, e daí, Jesus, de uma certa forma, os ensina. Mas Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orarem, porque há uma necessidade de oração. E eu sei, irmãos, que eu estou falando aqui com pessoas que entendem isso. Amém? Glória a Deus. Mas muitos, e quando eu falo muitos, não é muitos de nós, espero, mas eu não creio que seja muitos de nós, mas muitos pensam que a oração ela é perda de tempo. Muitos pensam que a oração ela é um trabalho para as pessoas que são pastores, padres, monges, freiras, pessoas que têm algum ministério espiritual. Mas a oração, ela é o cerne de uma vida cristã. Ela é a estrutura e a base de uma vida cristã. E ela é a estrutura e a base de uma igreja. Amém? Glória a Deus. Ela é a temperatura de uma igreja. Uma igreja que ora é uma igreja que está queimando e ardente pelo Senhor. Amém, queridos? Nós entendemos isso. Que as orações de uma igreja, elas elevam a temperatura espiritual da igreja. Amém? Você crê nisso? Porque é importante nós entendermos isso, amados. É importante nós entendermos isso para que nós possamos entender também o nosso papel em meio ao corpo de Cristo. Porque se nós entendemos e acreditamos que a oração ela é fundamental para a igreja, e que a oração não é o serviço de um pastor, de um líder, mas ela é um ministério que diz respeito a mim, a nós temos um papel no meio de tudo isso. Nós somos responsáveis também pelas orações, amém? Nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos ir além, mas sempre depois de orarmos. Nós podemos fazer mais do que orar, mas somente depois de orarmos. A oração deve ser sempre o primeiro porto, primeira parada. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos, nós somos fortes, quando nós dependemos do Senhor. Paulo, em sua fraqueza, ele clamava a Deus, ele rogava a Deus, e ele entendia que a graça de Deus era que fortalecia ele, mas ele rogava ao Senhor. Eu estava lendo algo hoje à tarde e falava assim que, eu achei interessante essa frase que falou assim, Satanás ele treme quando vê o crente mais fraco orando.
porque é na oração que nós estamos declarando diante de Deus que nós dependemos do Senhor. E aí, irmãos, quem depende de Deus está fortalecido, não tem fraqueza, manos. Não tem fraqueza para aquele que depende do Senhor, para aquele que ora, para aquele que busca, para aquele que se coloca de joelhos diante do Senhor. Então Satanás treme quando oramos, porque ele sabe que a oração é o meio de obter as coisas de Deus. Ele sabe que a oração é a forma como Deus designou para que eu e você pudéssemos ver manifesto, visivelmente, o poder e a obra e a vontade de Deus acontecendo na terra. Deus determina a oração. Há um versículo na Bíblia que diz assim, se eu não me engano é Tiago que fala isso, ele diz assim: vocês não têm porque vocês não oram, não pedem. E quando a gente pede, ainda pede mal, né? Ele fala, pede para os seus próprios prazeres, pelas suas próprias vontades. Então, 2 aspectos, precisamos pedir, mas também não é pedir qualquer coisa. Pedimos e orarmos à vontade de Deus. Mas nós precisamos orar. Efésios capítulo 3, versículo 20, há um versículo que diz assim, se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 20, ou acompanhar, ali no telão. Há um versículo que diz que Deus é capaz, diz assim o versículo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então nós vemos que Deus, que nós nunca vamos orar algo ou pedir algo para o Senhor que vai além da capacidade dEle de fazer por nós. Porque Ele é que é o Deus que vai além da nossa capacidade de imaginar e de pedir. E a Bíblia fala que Ele nos dá segundo a sua vontade, a vontade dEle para nós. Então, irmãos, quando nós dependemos de Deus em oração e nós buscamos a Deus em oração, não tem como dar errado, digamos assim. Porque Ele age em nosso coração à vontade dEle. E Ele faz além daquilo que a gente pensa ou imagina. Segundo a glória, que pertence a Ele. Então, nós vemos que a oração, e nós lemos aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja primitiva, ela dependia de Deus em oração. E foi uma ordem de Jesus. O que estava acontecendo aqui, o contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 40 dias depois que Jesus havia ressuscitado, Ele sobe aos céus. E Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11 ali, está relatando essa história de Jesus conversando com seus discípulos e subindo aos céus, e Jesus dá uma ordem, em capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, no versículo 7 em diante, ele diz assim, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a Judéia, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, e os anjos falando, da mesma forma como ele subiu, um dia ele voltará. E depois disso, eles voltaram a Jerusalém para se colocarem em oração. A igreja entendeu, irmãos. A igreja entendeu o propósito dela de orar. E nós vemos que para cada problema da igreja, havia uma igreja que orava. Se nós olharmos ali em Atos capítulo 4, vá comigo um pouquinho adiante para Atos capítulo 4, versículo 17. Atos capítulo 4, versículo 17 e 18 diz assim: todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los. Isso aqui é Pedro, e João, que estão perante o Sinédrio, o governo daquela época. Precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, eles estão dando uma ordem para os discípulos ali, Pedro e João, para que eles não falem mais de Jesus a ninguém. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome
de Jesus. Olha no versículo 23 agora. Eles foram ameaçados, né? E daí no versículo 23 diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E eles começam a fazer o quê? A orar. E a oração deles não era para que a perseguição terminasse, para que eles pudessem ter carta branca para pregar o Evangelho. Eles oraram assim: Senhor, mediante toda a perseguição que nós estamos sofrendo, nos dá coragem e ousadia para continuarmos falando desse nome. A oração foi o porto seguro deles. Em Atos capítulo 12, é uma história que nós já ouvimos aqui, ainda esse ano, né, 2 vezes, através de pregações, mas quando Pedro é milagrosamente libertado da prisão, nós vemos ali que havia uma igreja que orava intensamente por ele. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Havia uma unidade no corpo de Cristo em oração. Amém? Então, muitas vezes, nós não somos ameaçados, mas nós somos, de uma certa forma, distraídos com um monte de coisa e uma porção de coisa, para que a gente não ore e a gente não busque. Você vê que os discípulos aqui, eles foram praticamente emparelhados, né? Contra uma parede, colocados contra uma parede. E Satanás pode até fazer isso mesmo, colocar-nos contra a parede para nos impedir de fazer alguma coisa. Mas Satanás nunca pode colocar um teto sobre nós. Nunca pode. Ele pode nos encurralar, mas nunca sobre as nossas vidas. Porque há uma ligação, há uma conexão pelo Espírito Santo que habita em nós, com o nosso Deus. E as nossas orações não poderão nunca ser impedidas, irmãos. Não importa onde você estiver, não importa o que estiver acontecendo, há um caminho aberto de oração para você, de um Deus que é capaz de mover, e um Deus que move sim em seu favor, segundo a sua vontade. Nós não podemos fazer nada em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje, mas nós podemos orar. A nossa oração entra nos gabinetes mais importantes, aonde nenhum de nós talvez entraríamos. Mas as nossas orações vão até lá, as nossas orações chegam até esses lugares e afetam esses lugares sim. Imagine o governo de Roma, o poderio de Roma, e alguns discípulos orando, alguns naquela igreja, naquela casa, mas estavam orando intensamente. Não é sobre o poder de governo, não tem nada a ver com o poder daquilo que se levanta contra nós. Quando nós oramos, nós estamos nos unindo a Deus. Quem é maior do que o Senhor? Quem é maior do que o Senhor, igreja? Não há ninguém maior do que o Senhor. Então a oração, ela prepara o nosso coração e ela prepara o caminho para que a mão de Deus e a vontade de Deus se cumpra na nossa vida e na vida da igreja. A igreja primitiva apresentava a Deus as suas frustrações, apresentava a Deus seus sentimentos, seus problemas, apresentava a Deus seus inimigos em oração. A igreja apresentava os seus amigos em oração, os seus irmãos em oração. A igreja apresentava as suas falhas, as suas faltas, as suas necessidades a Deus em oração, e a igreja está até hoje de pé, 2000 anos depois. Por quê? Por conta da oração, da nossa dependência de Deus. E assim será, igreja. Nós precisamos também apresentar nosso futuro em oração ao Senhor. Deus tem um plano e Ele vai cumprir esse plano, amém? Mas Ele quer as nossas orações. Isso é uma coisa, irmãos, que é um mistério, né? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, nada pode mudar os planos dEle. Então, se nós pensarmos assim, nós poderíamos pensar, não, Deus vai fazer tudo do jeito dEle mesmo, então, o que eu vou fazer? Mas não é assim, irmãos.
porque essa é uma lógica humana, mas Deus, Ele requer de nós essa parceria de oração, porque Ele escolheu você. Ele escolheu você para ser um embaixador. Paulo fala, eu imploro a vocês, reconciliem-se com Cristo, porque Ele era um embaixador, Ele trazia essas boas novas. Eu e você somos esses embaixadores do Senhor. A igreja aqui orou por 10 dias, recebeu o poder do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, quando vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e eles pregaram ali, Pedro dá aquela pregação, a primeira pregação, 3.000 homens se batizam, e são convertidos à igreja. 10 dias de oração, poder do Espírito Santo. Nós precisamos orar em unidade. Spurgeon, uma vez, pregador, pastor Charles Spurgeon, ele escreveu assim: nunca veremos muitas mudanças para melhor em nossas igrejas, de uma forma geral, até que a reunião de oração, ou culto de oração, ocupe um lugar mais alto na estima dos cristãos. O segredo, irmãos, é a oração. Ele escreveu uma outra coisa, eu vou aproveitar para falar aqui, que eu achei interessante, que há uma história dele, que ele leva alguns jovens para a igreja dele, a igreja onde ele era pastor, no centro de Londres, lá, é uma igreja muito grande, e aquelas igrejas tradicionais, com toda a galeria, assim, e embaixo, geralmente nas construções antigas lá, a parte do subsolo era a parte onde tinha a caldeira, para aquecimento do prédio durante o inverno. E uma vez ele chamou um grupo de jovens que estava visitando a igreja lá para conhecer. Vem aqui que eu quero que vocês conheçam o lugar onde a igreja é aquecida. E as pessoas falam assim, não, o que tem de para ver? É uma caldeira, vai ter fogo, vai ter lenha lá, vai ter carvão. Não, vem aqui e vejam. E para o relato havia ali naquele subsolo 700 pessoas orando. 700 pessoas orando pelo culto que estava acontecendo na parte de cima. Olha que tremendo, irmãos. E ele relata isso, ele relata assim, quando perguntado sobre o sucesso do seu ministério, ele respondeu assim: há um povo que ora por mim. Então, irmãos, não é sobre uma pessoa. Nunca foi sobre uma pessoa, mas é sobre uma igreja que ora em conjunto. Pedro não foi liberto pelas orações dele. A Bíblia diz que Pedro foi liberto da prisão em Atos capítulo 12 pela oração intensa de uma igreja. Em Atos capítulo 1 nós vemos que eles se reuniam. E irmãos, deixa eu colocar um parênteses aqui, porque a NVI fala só assim, que eles se reuniam. Todos eles se reuniam sempre em oração. Mas, irmãos, a revista atualizada, ela traduz assim, ele diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. Tem uma diferença, para todos eles se reuniam sempre em oração, Porque nós podemos ter uma reunião, mas não estar de acordo. Não é verdade? A gente pode estar reunido aqui, mas não ter acordo nenhum entre nós. Podemos estar reunido aqui, não que a gente deve, só estou dizendo que há uma possibilidade. A gente pode estar reunido aqui e ter gente aqui que precisa perdoar irmão e não perdoa. Não fala com um, não fala com o outro. Há unidade? Há unidade, igreja? Não. Então, estar reunidos não significa estar unânimes. Não sei porquê, em algumas traduções isso se perdeu, mas no original grego está lá. Eles tinham um só acordo, havia harmonia, havia entendimento e concordância. Havia entendimento e concordância. E é assim que a igreja primitiva, ela nasceu em oração, irmãos. Na perseverança em oração e na concordância de oração. Nós queremos uma cidade transformada, igreja. Nós queremos ver Deus movendo em nossas famílias, em nossas casas. Nós queremos ver nossas escolas ensinando a palavra de Deus, amém? Nós queremos ver os nossos governos sendo governos que representam o Senhor.
Amém? Nós queremos ver uma mudança na nossa sociedade, amados. Nós precisamos começar a orar sobre isso. Nós precisamos começar como igreja a interceder sobre isso, sobre essas coisas, e sermos unânimes nisso. Unânimes. Há um aspecto para o culto de oração, irmãos, que talvez seja importante falar. Porque esse culto de oração não deveria ser para que eu busque aquilo que eu preciso do Senhor em oração. Esse culto de oração deveria ser para representar aquilo que nós devemos buscar como corpo, como igreja. O clamor de uma igreja por uma cidade, por uma comunidade, por um lugar, por um povo, por uma nação. Era assim que a igreja tinha acordo. Era assim que havia acordo na igreja. Porque eu posso buscar no meu secreto, eu posso buscar no meu tempo de devocional, eu posso buscar no meu tempo, na minha hora, aquilo que eu preciso do Senhor. E devo fazer isso, devemos fazer isso. Mas há um aspecto de unidade e de um só som acerca disso. As pessoas que estavam presentes naquele dia ali que antecede Pentecostes, eram 120 pessoas. Estavam ali os 11, né? Os 11 apóstolos, estavam ali as senhoras da igreja, Maria, as mulheres, a mãe de Jesus. Nós vemos ali que as orações não eram para uma pessoa. Maria estava ali em unidade com a igreja, orando a Deus, buscando ao Senhor. Havia outros ali que nós não sabemos o nome, 120 pessoas, temos o nome ali dos apóstolos e de algumas mulheres, e de outros ali que depois Pedro cita também na sequência da história, quando eles escolhem o 12º para substituir Judas Iscariotes. São pessoas leigas que nós não conhecemos o nome, mas todos ali estavam em unidade. Nós temos quantas pessoas aqui hoje? Talvez 120, um pouco mais. Eles oravam em voz alta, eles oravam persistentemente, continuamente, e eles oravam em comum acordo, e eles oravam de forma fervorosa ao Senhor. E o que eles alcançaram? Bom, eles alcançaram a promessa que Deus havia dado a eles, o Espírito Santo. Irmãos, Pentecostes foi algo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas não é algo que se limita a um lugar, a um momento na história. E isso é importante a gente entender. Porque a promessa, irmãos, que Deus dá, olha só, capítulo 2 de Atos ali, versículo 39. Preste atenção. Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, e Pedro ele prega à igreja, há muitos que se convertem ali depois, né, e são batizados, cerca de 3.000 pessoas, mas ele diz assim, a promessa, que promessa que ele está falando? A promessa do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. E ele fala assim, a promessa é para vocês, e tem ponto final ali? Não. A promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe. E esse de longe aqui, irmãos, não é só da Samaria, da Judéia, dos confins da terra, é longe no tempo também, nós, é promessa para nós, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Há uma promessa do Espírito Santo e uma promessa de poder que nós precisamos buscar no Senhor. Nós temos o Espírito, somos batizados no Espírito, mas precisamos viver com uma vida cheia do Espírito Santo e uma igreja que é fervorosa no Espírito, irmãos. A temperatura da igreja ela é medida pelo culto de oração, né? Ou pela oração dos irmãos em unidade. Em unidade. Diz assim, alguém escreveu assim: você pode saber o quão popular uma igreja é por quem vai lá no domingo de manhã.
Você pode dizer a popularidade do pastor ou do evangelista para quem volta no domingo à noite para ouvir ele novamente. No entanto, você pode dizer a popularidade de Jesus por quem comparece à reunião de oração. Interessante isso, né? Queremos impactos, irmãos. Precisamos orar. E eu quero que nós nos coloquemos de pé nessa hora.